Bárbara, se te chamasse para você se alistar no exército, você com 75 anos de idade, você se alistaria? Depende. Ia ter umas batalhas espaciais, uns alienígenas, ou ia ser um esquema mais hidroginástica e dominó? Quando a gente na Aleph lê um livro muito bom, que todo mundo fica extremamente empolgado e, assim, todo mundo gosta, supera as expectativas, a gente acha justo e resolve fazer uma abdução específico dele. E o de hoje vai ser o Guerra do Velho, que é um lançamento nosso, do John Scalzi, um autor de ficção científica que é super queridinho nos Estados Unidos. Recebeu um monte de prêmio, vende bastante, mas no Brasil ele ainda é pouco conhecido. E esse ano a gente também lança um outro dele, que tá super hypado lá fora também, que é o Lock-in. E uma curiosidade, uma coisa que ainda bem a gente foi um pouquinho mais rápido do que poderia ter sido, foi que quando a gente fechou um contrato para publicar alguns livros do John Scalzi, 3 meses depois a gente recebe a notícia que ele recebeu uma oferta milionária de 3,4 milhões de dólares para publicar os livros lá fora. E ainda bem que a gente já tinha assinado um contrato um pouquinho mais barato que isso e garantimos o Scalzi no catálogo da Aleph. Uma curiosidade sobre o autor e sobre como ele faz barulho lá fora é que existe um escritor de ficção científica que é um cara que escreve umas críticas super machistas, homofóbicas e racistas, chamado Vox Day. E esse cara vive falando umas besteiras e mencionando o Scalzi para se promover. E o Scalzi, como é contra todas essas ideologias dele, lançou uma campanha. Ele falou, cada vez que o Vox Day falar do meu trabalho para se promover, eu vou doar $5 para uma causa que o Vox Day não gosta. Seja para mulheres, seja para campanhas contra a homofobia, coisas assim. E aí a comunidade gostou da ideia do Scalzi e começou todo mundo a doar dinheiro sempre que o Vox Day falava besteiras. Até agora foram mais de $60 mil doados. E isso é legal do Scalzi, né? Não é só um baita escritor de ficção científica, é um super ativista, tem um blog super visitado também. Inclusive, ele é presidente do Science Fiction and Fantasy Writers of America. O Guerra do Velho conta a história do John Perry, uma história de ficção científica com guerra espacial, em que a Terra tem várias colônias em outros planetas e precisa defender essas colônias contra alienígenas que querem tomar os planetas para ele. E quem defende isso, né? As pessoas na Terra vivem até que pacificamente um pouco ignorantes do que acontece lá fora, no espaço. E existem essas forças especiais que quase que são os guardiões da vida da humanidade, que é quem está lá batendo a cara e mostrando e guerreando com essas raças, né, alienígenas. E para se alistar para as forças especiais, você tem que ter uma idade mínima de 75 anos. I know what you're thinking. You're young and fast. I'm old and slow. Ele vai para a guerra porque ele pensa, bom, não tenho muito mais a perder, é melhor eu ir para a guerra aos 75 anos e ter uma chance de ir para o espaço, de ver o que está acontecendo. E ele faz isso praticamente às cegas. Porque inclusive a escolha de você se alistar aos 75 anos se você optou por fazer isso, a sua vida na Terra acabou. Não tem mais papo, assim, você é declarado morto, inclusive se você não mostra que se você não passa a tua herança em vida e vai pra lá, acabou, entendeu? Você deixa de existir, você é riscado do mapa. Então é uma dúvida complicada, né? Então mostra um pouco dessa angústia até dele decidindo se ele vai ou não vai se alistar. E é um contrato de no mínimo 10 anos servindo nessa guerra, então ele vai sem saber o que vai acontecer, como é que eles vão mandar esse velho pra guerra, e chegando lá ele descobre que o negócio é tão sanguinário que as chances dele ficar 10 anos de fato na guerra são mínimas. E além disso, né, além de perceber que as pessoas vão morrendo muito antes do que imaginar, ele vai vendo que assim, os inimigos são um número muito maior do que ele imaginava, num nível de periculosidade muito maior do que ele imaginava. Sabe de nada, inocente! Então, assim, é tenso o negócio, cara, não é fácil. Agora, o spoiler que algumas resenhas de internet até contam, mas a gente não gosta muito, por que com 75 anos? O que acontece com os velhinhos que vão lá, não sabem o que vão acontecer e por que só com 75 anos você se alista no exército? Isso a gente não vai contar pra vocês, porque a gente acha que é mais legal vocês terem a experiência de fazer que nem o John Perry, de entrar nessa história sem saber o que vai acontecer. Agora, uma coisa que a gente pode falar é o seguinte, que tem muito elemento muito querido de leitores de ficção científica no geral. Um deles é um dos meus favoritos, que é um papel fundamental da inteligência artificial. Então tem o BrainPal, que é eles se comunicam com essa inteligência artificial, que é divertidíssimo. Os diálogos do Perry com
a inteligência artificial dele, assim, de chorar de rir mesmo. Uma das grandes características do livro é ser engraçado pra caramba. Inclusive o nome da inteligência artificial dele é cuzão, né? O asshole. E eu sei que você gosta muito, a Bárbara adora a descrição das raças alienígenas. Ela gosta, então fala um pouquinho, qual que você acha mais legal? Assim? Eu gosto muito dos Consus, lembra dos Consus? Muito bom. Eles são muito legais, são os alienígenas que são muito bélicos, mas eles têm uma motivação religiosa por trás, eles estão meio que com dó da humanidade, pelos motivos deles, eles acham que a gente é muito inferior. E é legal que eles são insetões gigantes, então lembra um pouco Tropas Estelares. E o Scouse, né, faz referências declaradas mesmo, publicamente, ao Robert Heinlein, que escreveu Tropas Estelares. Então ele declara muito essas referências. Tem muita gente até que, mas é uma cópia, mas eu já... É declarado, ele fala que é isso, que é uma homenagem, mas o livro é bom demais. Inclusive, a gente vai colocar aqui nos links, para quem quiser acessar, tem um texto do próprio John Scalzi falando das influências que ele teve na escrita desse livro. E apesar de muita gente dizer que é uma ficção científica militar, é muito mais do que isso, cara. O livro é espetacular e a construção de personagem, para mim, é o que mais me chama a atenção, como se envolve profundamente com cada um dos personagens do livro, todos eles, os velhinhos e os não tão velhinhos assim. E é muito legal porque todos os personagens têm um arco, eles evoluem ao longo da história, isso é muito bem construído e tem também muita representatividade no livro. Embora o Scalzi tenha um posicionamento político claro para muitas coisas, por exemplo, tem um personagem homossexual no livro e esse não é o tema do personagem. E não é o tema, é só um detalhe. É só um fato, ninguém faz reboliço em cima disso. As mulheres do livro também são muito bem construídas, tem várias com personalidades diferentes, né? É muito, muito bom. E essa realidade que traz pro personagem, né? Você vê... Eu gosto muito do começo do livro, porque é um velhinho, 75 anos, chavequeiro pra caramba, mas ele tem a própria noção do ridículo que ele é paquerando, né, as meninas. Como você foi esta noite? Porque ele sabe que ele é um velhinho de 75 anos e começa com ele indo se alistar. E ele começa uma conversa com uma jovenzinha funcionária pública, robotizada, que fica olhando pra ele e anotando, mas tá claro que ele não quer chavecar, ele não quer fazer nada, ele só tá brincando. Então eu acho, esse começo já me pegou. Eu falei, putz, cara, o livro é uma ficção científica daquelas que eu gosto, que extrapola muito mais isso e tem muito potencial. Uma coisa que eu acho muito divertida na caracterização dos personagens é que você sente que eles estão falando como velhos mesmo. Você sente que tem certas atitudes que eles tomam, certas coisas que eles falam que é mais típico de idoso, é um jeito de falar mais de idoso. E um dos velhinhos... aquele reacionário, né? Não, esse é demais. Não, esse não é nem coisa de idoso, é coisa de reaça, né? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Tem um personagem no livro que ele tá putíssimo porque ele tem que ir pra guerra. Na verdade, ele dá uma contextualizada na história do livro e fala que os Estados Unidos ganharam uma grande guerra na Terra contra alguns países, inclusive a Índia. E aí esses países estão numa situação muito complicada e têm o direito de mandar a população deles para as colônias. E o velhinho tá revoltadíssimo com isso. Ele fala, se a gente explodiu a Índia, por que a Índia tá ganhando essa super vantagem de poder ir para as colônias? Eu obedeço às regras e gosto que haja obediência à lei e à ordem. Um dos elementos que eu gosto muito, que me chamou muita atenção no livro, é a relação que o Perry tem com a esposa falecida. Inclusive, a frase inicial do livro era: ao completar 75 anos de idade, Joe Perry fez duas coisas. Visitou o túmulo da esposa e se alistou no exército. Então, começa assim. E essa relação não é piegas, é uma relação de real amor que ele tem. A mulher, inclusive, teve casos não tão legais no passado com ela, teve brigas, mas mostra o quanto isso é presente na vida dele, o quanto isso faz parte de toda a história dentro de quando ele tá lá se alistando, junto com os outros velhinhos, né? Meu, você tá falando e tá me dando muita vontade de dar um spoiler sobre isso. Bárbara, se você der um spoiler desse assunto, esse spoiler, você pode ir pro RH amanhã, tá bom? Você tá demitido. Esse livro vai virar uma série do canal Sci-Fi, vai chamar Ghost Brigades, que é Brigadas Fantasma, que é também o nome da continuação do livro. Na verdade, as Brigadas Fantasma já são mencionadas no Guerra do Velho, só que no começo do livro você não entende direito o que elas são, se elas existem, se elas são um mito. Então eu também não vou contar, que senão a Adriana me demite. Mais um spoiler, não. A mente criativa por trás da série é o Wolfgang Peterson, que é um diretor alemão. Ele foi conhecido por ter dirigido Troia, dirigiu História Sem Fim e um clássico dos anos 80, sci-fi, que é O Inimigo Meu.
Eu tô bem empolgada para essa série e quem estiver empolgado também pode ficar sabendo que o Guerra do Velho tem algumas continuações, são 6 romances, tem bastante coisa nesse universo, mas ele também pode ser lido sozinho, né? Se você ler só essa história, ela se fecha, funciona como um livro standalone e é um negócio assim que vale a pena você ler pelo menos esse primeiro livro para você conhecer a genialidade do Scouse, como ele trabalha ficção científica e muitos assuntos dentro do livro Guerra do Velho. O Scouse, né, realmente foi um autor que surpreendeu a gente, assim, claro que eu já tinha ouvido críticas, mas ao ler o livro ele consegue ter dentro da história todos os elementos que uma boa ficção científica tem que ter. Ele é divertido, ele é bem escrito, é criativo, prende o leitor, diverte o leitor, e é isso, cara, um baita autor, estamos muito, muito felizes de ter podido contratar várias obras dele e trazer esse autor inédito para o Brasil, e é isso. E, na verdade, a gente está começando campanha porque a gente quer que muita gente leia para ter com quem conversar, porque tem muito assunto esse livro. Então, se você também leu, comenta aqui com a gente, ou comenta dizendo o que você achou do vídeo, quais são as suas expectativas para o livro. Vem conversar com a gente e não esquece de curtir o vídeo e seguir a nossa página. Obrigado.